Eu não queria ir para um abrigo. Aquela casa era o lar da minha mãe, o último lugar onde eu ainda podia sentir seu cheiro, sua presença, suas memórias. Mas aquele homem, Victor, não enxergava nada disso. Ele apenas via uma adolescente incômoda, um peso que ele queria tirar do caminho o quanto antes. Você realmente acha que eu vou ficar responsável por você? Ele disse com um olhar de nojo. Eu nem te conheço. Sua mãe morreu e eu fiz a minha parte. Agora cada um segue seu caminho. Meus olhos estavam cheios de lágrimas, mas eu não queria chorar na frente dele. Eu implorei, pedi para que ele me deixasse ficar ali. Prometi que saberia me virar sozinha, que não daria trabalho, que faria qualquer coisa, tudo em nome da minha mãe. Mas ele me encarou como se eu fosse louca. Você realmente acredita que alguém se casa por amor com uma mulher doente? Eu só esperei ela morrer. Agora vou viver como mereço. Aquelas palavras rasgaram algo dentro de mim. Minha mãe acreditava nele. Eu acreditava nele. Como ele pôde? Quando os assistentes sociais chegaram, ele me acompanhou até a porta com um sorriso nos lábios, como se tudo aquilo fosse um favor. Eu vou voltar, disse olhando fixamente para casa. Ele riu, debochado. Duvido muito. Entrei no carro sem olhar para trás. A mulher que me acompanhava, uma assistente da vara da infância, disse baixinho: O mundo dá voltas, minha querida, e o que vai, volta. Ela estava certa. Num abrigo, tudo era estranho. As camas, os cheiros, os olhares desconfiados. Eu me senti invisível, como se tivesse sido apagada da minha própria história. Ninguém ali sabia quem eu era ou de onde eu vinha. Mas, no fundo, acho que foi melhor assim. Eu não tentei me destacar. Fazia tudo o que os outros faziam, nem mais nem menos. Não queria ser vista como diferente. Só queria passar despercebida. Mas logo no primeiro dia, eu vi algo que me incomodou muito. Um garoto, mais velho, pegava o celular da cuidadora e fuçava nas mensagens. Eu não aguentei. Fui até ele e arranquei o aparelho da mão dele. Isso é errado! Você não pode fazer isso! Ele ficou me olhando, confuso, e depois soltou uma gargalhada. Olha só quem chegou, a Justiceira Mirim. De onde você veio? Não importa, esse celular não é seu, vou devolvê-lo. Antes que eu pudesse reagir, ele torceu meu braço com facilidade e pegou o aparelho de volta. Depois digitou algo rapidamente, guardou o celular e me puxou pelo braço. Você tá maluca? Me solta! Ele me encarava com um brilho estranho nos olhos. Você não grita. Isso é novo. Todas as outras gritam. Não vou te dar esse gostinho. Ele riu e eu chutei sua canela com força. Ai, você é doida, menina! Eu só queria entender por que você estava mexendo ali. Ele respirou fundo, depois se encostou no muro e falou mais calmo. Tá bom, quer saber a verdade? Tem um garoto aqui, Pablo. A mãe dele matou o pai para salvá-lo. O pai era um monstro. A mãe tá presa. E ele se culpa por tudo. Meu Deus! Então, a cuidadora filma ele quando tem crises e quer usá-lo como argumento para interná-lo numa clínica psiquiátrica. Eu pego o celular dela de vez em quando e apago os vídeos. Só isso. Eu fiquei parada, sem saber o que dizer. Aquilo era muito mais do que eu podia imaginar. A injustiça queimava por dentro. Me desculpa. Eu não sabia. Ele deu de ombros. Tudo bem, mas agora você sabe. E se quiser ajudar, ajuda. Se não, fica fora. Eu não pensei duas vezes. Quero ajudar. Pode contar comigo. E foi assim que eu ganhei meu primeiro amigo ali. O nome dele era Dimas, e ele era diferente de todos os garotos que eu já tinha conhecido. Dimas era o tipo de pessoa que não deixava ninguém indiferente. Os outros jovens o respeitavam, as cuidadoras o temiam. Ele tinha algo nos olhos, uma firmeza que nascia da dor. Ele foi o único a saber da minha história inteira, sobre o Victor, sobre como ele mentiu, sobre o testamento da minha mãe e também sobre o que ninguém mais sabia, que eu era herdeira de tudo que ela construiu com tanto esforço.
Sério que não tem ninguém da sua família? Não, minha mãe cresceu em orfanato também. Sempre disse que lutaria por uma vida melhor. Estudava quando todo mundo descansava. Trabalhou de noite, estudou de dia. Montou uma confeitaria sozinha. Depois abriu outra. Caramba! Ela lutou até o fim. Mesmo quando já estava doente, ainda fazia planos comigo. Falava que o importante era eu não desistir. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois me olhou. Você é forte, mais do que eu. Não sou, Dimas. Só aprendi a lidar com a dor. Perguntei sobre a história dele. Ele suspirou. Não tenho ninguém. Nem nome de pai, nem foto. Fui deixado no portão do abrigo quando era bebê. Me chamaram Dimas porque era o nome do policial de plantão. Nós dois rimos, mas no fundo doía, porque, mesmo com toda a revolta, ele ainda era só um garoto tentando entender de onde veio. Ficamos ali, sentados debaixo da árvore perto do portão, vendo o entardecer. Aquele seria o último dia dele ali. E agora? Como eu vou ficar sem você? Você vai ficar bem. Eu acredito em você. Elias serviu o exército. Disse que voltaria. Eu disse que não acreditava, mas a verdade é que eu queria acreditar. No dia seguinte, ele se despediu de todo mundo e foi embora. Parecia uma cena de filme. Eu segurei o choro, mas quando ele virou a esquina, senti que uma parte de mim tinha ido com ele. Aos poucos, as responsabilidades que eram dele passaram para mim. Ninguém falou nada, só aconteceu. Quando percebi, era eu quem cuidava dos menores, mediava brigas, ajudava com os estudos. E assim os anos passaram. O dia em que eu finalmente saí do abrigo parecia comum. O céu estava nublado, o vento era morno e os portões se abriram rangendo como sempre. Mas dentro de mim, tudo estava diferente. Tudo tremia. Respirei fundo. Pela primeira vez em anos, eu estava saindo sem precisar voltar. Era liberdade, mas também um abismo. Eu não tinha para onde ir. Só uma mochila nas costas e um pedaço de papel com um endereço escrito à caneta. A assistente social me desejou sorte. Eu sorri de volta, mas por dentro, eu estava em pedaços. Consegui carona com um casal de idosos. Eles me trataram como se eu fosse neta deles. Me deram comida, cobertor, até uma garrafinha de água gelada. A mulher, Dona Lourdes, segurou minha mão na hora de se despedir. Olha, filha, se der qualquer coisa errada, você volta. Aqui sempre tem um canto para você dormir. Aquela frase me quebrou. Era só um gesto simples, mas significava tanto. Depois de anos no abrigo, alguém me oferecendo abrigo de coração, me fez querer chorar ali mesmo. Quando cheguei na rua onde morei com minha mãe, minhas pernas estavam bambas. Tudo parecia menor. A calçada, a praça, até a árvore da esquina. Mas a casa estava lá. Mesmo número, cor diferente, jardim descuidado. Toquei a campainha com a mão tremendo. A porta abriu. Uma mulher que eu nunca tinha visto apareceu, com expressão impaciente. Pois não? Desculpa, essa casa era da minha mãe. Eu sou Ana Souza. Cresci aqui. Moça, essa casa é minha faz 2 anos. Você deve estar confundindo. Não, minha mãe era a Ângela Souza. Ela deixou tudo para mim. Eu tenho certeza. Quer que eu chame a polícia? Eu recuei, o coração disparado, as palavras sumindo da boca. Virei as costas e fui andando sem direção. Me sentei num banco da praça, tirei a folha amassada do bolso, o endereço que Dona Lourdes tinha me dado. Me levantei e fui até lá. Quando ela abriu o portão e me viu, sorriu, como se já soubesse. Eu sabia que você vinha. Entra, minha filha. Aqui você está segura. Naquela noite, eu dormi na casa dela. Na manhã seguinte, acordei cedo, tomei um café forte e caminhei até o cartório que minha mãe havia visitado anos atrás. Bom dia, falei ao homem de óculos.
Minha mãe faleceu e eu acho que ela deixou um testamento com vocês. O nome dela era Ângela Souza. Ele me olhou com surpresa. Pediu meus documentos, sumiu por uns minutos e voltou com uma colega. Eles cochichavam. Me ofereceram chá. Fiquei sentada ali, em silêncio. Minutos viraram quase 1 hora. Por fim, ele voltou, com expressão pesada. Ana, você tá certa. Sua mãe deixou um testamento. Tudo foi registrado aqui. Mas houve um problema. Um homem veio até nós com uma moça dizendo ser você. Ela tinha documentos, estavam em ordem, mas depois de ver os seus, percebemos que os dela eram falsos. Meu estômago revirou. Eu sabia. Era o Victor. Só podia ser ele. Nós vamos chamar a polícia. Isso é fraude. Mas você tem onde ficar? Assenti com a cabeça. Tô ficando com Dona Lourdes. Ela me acolheu. Ele pegou o telefone e fez a ligação. Menos de 20 minutos depois, chegaram 2 investigadores e um policial fardado. E quando o policial me viu... Ana Souza? Dimas! Dimas me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Ana? É você mesmo? Eu não sabia se chorava ou se ria. Depois de tudo, era ele ali. Dimas, eu não acredito. Ele correu até mim e me abraçou forte. O uniforme da polícia, o colete. Era estranho vê-lo assim, crescido, homem feito, mas ainda o mesmo Dimas, debaixo da árvore. Ele se virou para o investigador e disse: Eu conheço ela. A gente cresceu junto no abrigo. Ela falava dessa casa, da mãe dela e do tal Victor também. O investigador me olhou com mais atenção. Você pode contar o que aconteceu desde o começo? Assenti. Sentei na sala do cartório e comecei a relatar tudo. A morte da minha mãe, o casamento repentino com Victor, o abandono, o abrigo, o testamento e agora o choque de ver minha casa ocupada por estranhos. Quando terminei, o silêncio foi total. O investigador anotava cada palavra. Temos um caso claro de falsidade ideológica e apropriação de bens. Vamos abrir inquérito imediatamente. Dimas apertou minha mão discretamente. Vai dar tudo certo. Eu tô aqui. Nos dias seguintes, voltei a viver na casa da Dona Lourdes. Enquanto isso, a polícia começou a investigar Victor. E as descobertas foram piores do que eu imaginava. Ele havia vendido a casa por metade do valor real, gastado parte do dinheiro com viagens e o restante, ninguém sabia onde estava. Mas o pior foi descobrir que ele tinha contratado uma atriz, uma mulher do interior, para se passar por mim. Com documentos falsos, roupas parecidas, até mesmo uma história ensaiada. Eles haviam enganado todo mundo. Um dia, Dimas apareceu na minha porta com um sorriso diferente. Ana, conseguimos! Entramos no carro da polícia e fomos direto até a delegacia. Lá, encontrei o Victor, algemado, parecendo ainda confiante. Que vocês querem comigo? Eu nem sei quem é essa menina. O investigador perguntou: Tem certeza? Você não reconhece Ana Souza? Victor deu os ombros. Nunca vi. A que eu conheci era outra. Foi então que a porta se abriu e a tal outra Ana entrou, a atriz. Mal ela me viu, já começou a gritar. Cadê o dinheiro que você me prometeu, Victor? Você disse que eu só precisava fingir um dia, que ninguém ia descobrir. Victor ficou pálido. Tentou calá-la com o olhar, mas já era tarde. Eu vou contar tudo! Eu só aceitei porque estava devendo. Ele me obrigou. Aquilo bastou. Victor foi preso em flagrante. A mulher virou testemunha e eu senti um alívio tão grande que minhas pernas falharam. Dimas me segurou antes que eu caísse. Você tá livre, Ana. É o começo da sua nova vida. 2 meses depois, voltei oficialmente para a casa que era minha. Não foi fácil. Boa parte do dinheiro já tinha sido gasta,
móveis vendidos, contas atrasadas. Mas a casa estava de pé e era minha, só minha. As autoridades conseguiram anular a venda e a quantia já paga pelos compradores foi devolvida com o que restou nas contas de Victor. O resto, ele que se virasse para pagar da prisão. Eu entrei pela porta da frente com uma chave nova nas mãos, sozinha. Passei os dedos pela parede da sala ainda com a mesma textura. O cheiro era outro, mas eu fechava os olhos e sentia o perfume da minha mãe no ar. Fui de cômodo em cômodo, reconhecendo e estranhando ao mesmo tempo. A cozinha parecia menor, o quarto dela, vazio demais. Mas a janela da varanda ainda dava para a mesma árvore, e isso me fez sorrir. Mais tarde, Dimas veio me visitar. Caramba, Ana, eu pensei que você tivesse exagerado, mas não, essa casa é um palácio. Eu estava organizando as compras. Tá decepcionado? Só um pouco surpreso. Nunca tive uma amiga rica. Ainda não tenho dinheiro, só dívidas, boletos e 3 janelas quebradas. Ele riu. Eu preparei um jantar simples, comida caseira, mesa posta. Coloquei um vestido bonito pela primeira vez em muito tempo. Quando saí do quarto, Dimas ficou sem fala. Uau! Você tá linda! É só um vestido e um pouco de batom. Não, você tá diferente, mas continua sendo você. Ficamos ali, um de frente para o outro na cozinha. A luz suave da luminária deixava tudo mais calmo, mais íntimo. Você lembra, Dimas, quando eu caí da escada e ralei o joelho? Você falou que se eu continuasse chorando, você nunca ia casar comigo. Eu falei isso? Falou. E eu parei de chorar. Ana, você casaria comigo? Sim, mas depois da faculdade. Quero estudar, fazer tudo direito. Depois, sim. Ele sorriu como nunca. Alguns meses depois, defendemos nossos trabalhos de conclusão de curso. Eu de direito, ele já efetivado como policial. Chegamos no fórum de mãos dadas, e eu com 8 meses de gravidez. Dimas sempre dizia que a vida precisava de coragem. E eu entendi que coragem é ficar, mesmo quando tudo desmorona, mesmo quando tudo recomeça.